Passo a palavra para a Franciele. Boa noite. Eu estou aqui representando o grupo de trabalho de regularização fundiária do Alto Pantanal, que é uma das comunidades parceiras desse congresso. Vai ter um campo sexta de tarde. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar deixando a gente aqui expor um pouco sobre o nosso trabalho nessa mesa. Então, primeiro vou falar um pouco sobre a comunidade do Alto Pantanal e depois explicar um pouco sobre o nosso GT e as nossas ações. A comunidade do Alto Pantanal localiza-se no bairro Pantanal, próximo à UFSC e à Eletrosul. Apesar de ela estar nesse espaço geograficamente central, né, até perto na região central da ilha mesmo, no maciço da Morro da Costeira, ele é socialmente periférico, porque ele não tem acesso a muitos seus direitos, né, como infraestrutura urbana, moradia digna e tudo mais. Foi a partir da década de 60 que a ocupação urbana começou a se consolidar mais por lá, se expandir, a partir da implantação da UFSC, da Eletrosul e outros polos geradores de emprego nessa área da cidade. Anteriormente, existia uma ocupação mais focada nas atividades agropecuárias e extrativistas vegetais. Atualmente, de acordo com o plano diretor de 2014, ela encontra-se dentro do zoneamento de ZEIS. Anteriormente, ela era uma APL, uma área de preservação limitada, que dificultava alguns aspectos do processo de regularização da comunidade. Mas a comunidade em si, ela apresenta algumas características que diferem do padrão de ocupações de morros, de ocupação de encostas, né, de comunidades carentes aqui em Florianópolis, pelo menos. Os moradores, eles se identificam como habitantes de uma área semi-rural, e mais do que uma área semi-rural, é uma área de transição entre a zona do meio urbano para uma grande APP, que no caso é o Parque Municipal do Maciço da Costeira, já categorizado como uma unidade de conservação. A comunidade ela é o principal acesso para esse parque e também o posicionamento dos moradores de lá é uma coisa que é importante ressaltar, porque eles se auto-intitulam guardiões do parque. E, de fato, eles protegem o lugar contra ocupações e tal. De alguma forma, eles estão segurando essa expansão da densidade. A ocupação na comunidade, de uma forma geral, é menos densa do que outras ocupações, como no maciço do Morro da Cruz, por exemplo. Muitos terrenos possuem metragem quadrada superior a 250 metros quadrados e por estar justamente numa ZEIS, agora isso é um impasse com a comunidade, né? O perfil socioeconômico é variado e, de acordo com 2013, a comunidade possuía, naquele ano, 453 moradias, aproximadamente, só para ter uma noção do tamanho da comunidade. Apesar de ser carente de infraestrutura urbana, equipamentos públicos, ambientalmente frágil, possui diversas áreas de risco, já tem até um histórico de escorregamento, a comunidade ela não figura entre as comunidades prioritárias para receber os serviços urbanos da prefeitura. E não tem uma previsão de receber isso tão cedo, porque, de acordo com o índice de hierarquização traçado pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, a comunidade figura próxima à 14ª posição. E isso, de acordo com uma assistente social da prefeitura daqui de Florianópolis, significa mais ou menos uns 20 anos para demorar, né, que demoraria para ser atendida. Diante desse cenário, os representantes comunitários da AMAP, Associação dos Moradores do Alto Pantanal, juntamente com o CCPAN, Centro Comunitário do Pantanal, reuniram-se lá em 2012 ainda e formaram um grupo de trabalho a fim de discutir uma maneira de elaborar um projeto de regularização fundiária
para o Alto Pantanal. Mas essa regularização fundiária baseada, né, na ideia anterior à nossa atual lei, então, com melhorias urbanas e sociais. Ao longo do tempo, ele foi se estruturando e articulando com parcerias de profissionais diversos. Inicialmente eram reuniões semanais que estudava-se, se discutia o processo de regularização fundiária. O GT, então, passou por alguns momentos de baixa produção. Mas, agora, em março desse ano, o IAB de Santa Catarina, através do GT Habitação IAB de Santa Catarina, realizou, junto com apoio e patrocínio de entidades e instituições, a primeira oficina de capacitação em assistência técnica de habitação de interesse social aqui em Santa Catarina. E o Alto Pantanal foi a comunidade parceira dessa oficina. Foi feita uma ida a campo e posterior debate de possíveis propostas para o Alto Pantanal, tanto no âmbito dos arranjos institucionais, quanto no de projetos arquitetônicos e urbanísticos. No fim, foi traçada uma agenda com medidas práticas que poderiam auxiliar a implementação do que foi discutido e também da ATIS, né, Assistência Técnica, em Santa Catarina. A partir dessa oficina, o GT de regularização fundiária do Alto Pantanal se fortaleceu e retomou suas atividades. Atualmente, ele conta com a participação de diversos grupos, como o IAB, via IAB GT Habitação de Santa Catarina, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, o NESOP, que é o Núcleo de Estudos em Serviços Social e Organização Popular, também da UFSC, o Departamento de Serviço Social da Faculdade Anhanguera e demais profissionais interessados, não só profissionais, né, pessoas no geral interessadas pela causa, além dos representantes comunitários que foram quem começou tudo isso. Nossa intenção continua sendo a de elaborar o projeto de regularização fundiária da comunidade e, para isso, a gente já montou um pré-projeto que a gente está utilizando para firmar algumas parcerias que nos ajudarão nas diversas etapas do projeto, como sensibilização da comunidade, cadastramento dos moradores, levantamento topográfico e outros. A gente quer que o grupo seja o mais plural e interdisciplinar possível, tendo em vista que o projeto de regulação fundiária é de uma amplitude interdisciplinar. E uma coisa importante é que uma das nossas principais diretrizes de ação é de fazer com a comunidade e não para a comunidade. Portanto, nos esforçamos para que o processo seja participativo e reflexo de uma construção conjunta do poder público com a comunidade do Alto Pantanal. Um dos nossos principais impasses, então, como eu já falei, é a questão do zoneamento da comunidade, que, por ter lotes superiores a 250 metros quadrados, além de outras questões, além disso, o nosso GT coloca em discussão o fato da comunidade ser de uma especificidade que a gente não considera abrangida pelas leis propostas atualmente pelo plano diretor. Porque ela é uma área de transição entre o meio urbano e o parque, uma unidade, o parque é uma unidade de conservação, de características semi-rurais da comunidade, de difícil adensamento, devido a vários motivos, como a declividade do solo, as inúmeras zonas de risco e toda a fragilidade ambiental do lugar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para elaborar um zoneamento coerente com a realidade do lugar. E é isso que o nosso GT também está tentando estudar, uma outra alternativa de ZEIS que não existe no município, cujo desenho esteja de acordo com essas especificidades. E, para finalizar, o nosso GT está aberto a contribuições de demais pessoas e profissionais que queiram participar, principalmente da área jurídica. A gente precisa bastante de voluntários. Ali na frente na mesa, a gente está deixando esses folhetos aqui, que diz muito do que eu falei aqui agora sobre o Alto Pantanal, para quem quiser ver. E sexta-feira a gente vai lá. Obrigada. Encerradas as apresentações, eu faço uma consulta à plenária. Se
alguém quer fazer alguma pergunta, mas também informando que, como sexta-feira vai ter uma oficina específica sobre essa legislação, isso também pode ser aprofundado e discutido mais na sexta-feira. Mas, obviamente, se alguém quiser fazer alguma questão, uma pergunta dirigida a alguém específico da mesa, eu abro a palavra, senão a gente segue os trabalhos. Sabrina e Gabriel, como é que quer responder tudo? Gostaria, então, de agradecer a presença de todas e todos e retomamos os trabalhos amanhã, aqui no Congresso. Muito obrigada. Obrigado, Letícia, e a todos os palestrantes. Queria só comunicar que amanhã o painel 3 começa às 8h30. O professor Luiz Alberto já está aqui, amanhã estará pontualmente. É uma mesa também extensa, então peço a todos que estejam às 8h30 para a gente não ter atrasos. Obrigado.